Começamos mais um Papo Reto com Lorena. Hoje a gente está com um ilustre convidado, pela primeira vez aqui no Papo Reto com Lorena, Dr. Francisco Vasco, que ele é advogado do segmento condominial muito renomado aqui em Alagoas. Alagoas, vamos dizer, no Nordeste também. Doutor, seja bem-vindo à nossa casa, se apresente ao nosso público do Conde TV. Lorena, muito obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui presente, conversando contigo. Inclusive, você fez a minha apresentação e acho até interessante trazer também que hoje, felizmente, fui reconduzido à condição de presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de Alagoas. Né? Isso demonstra que o nosso trabalho vem sendo reconhecido. E eu estou aqui para responder as perguntas, né, de todos que participam. E vamos lá, dar início a esse bate-papo. A gente tinha combinado antes de eu falar isso aí, só que o número é tão grande, eu sabia que eu não ia conseguir gravar. Eu falei, você se apresenta. Mas a gente vai falar hoje sobre um assunto que não vou dizer polêmico, mas vamos falar que é um assunto novo e que a gente não tem como fugir porque é tendência, né? Sobre esses carregadores de carro elétrico, como é que é essa lei, como é que está sendo fiscalizada, se já foi liberada alguma coisa. Eu não sei nada, então hoje eu vou aprender junto com vocês. A única coisa que eu sei é que no estado de Sergipe, se eu não me engano, foi reprovado, né? Instrutor parou, não sei como é que está o andamento assim, mas acredito que não foi liberado, pela última vez que eu vi, não foi liberado os carregadores de carro elétrico no condomínio. Tem um movimento, no estado específico foi de fato implementado essa proibição, digamos assim, mas é algo contra a maré, né? O caminho natural é o da tecnologia. Sim. A gente vê hoje os condomínios se adaptando a essa tecnologia e, principalmente, os condomínios mais novos já tendo a predisposição para a instalação dos carregadores das tomadas elétricas. Não dá para a gente fechar os olhos aos carros elétricos, apesar de que algumas pessoas dizem que esse já é mais um movimento dos carros elétricos e que não vai dar certo, mas o que a gente vê no dia a dia é um número maior, cada vez maior, de veículos sendo vendidos, né? Sejam eles híbridos ou 100% elétricos, e a gente tem que pensar nas adaptações que precisam ser feitas com segurança nos condomínios, ao invés de frear o desenvolvimento. Talvez o senhor não acha que essa proibição, eu acho que foi até adiantado, precipitado, né, essa decisão, mas ele deve ter enxergado alguma coisa não tão seguro. Mas será que não seria, pelo fato dos condomínios serem muito antigos e a gente não ter condições de... Porque tem que ver isso também, né? Como é que seu condomínio comporta, não comporta? Quantos moradores têm carro elétrico? Como é que faz, né, nesse caso? Exatamente. E agora, é mais uma situação que, digamos assim, o poder público não pode estar intervindo a todo tempo na relação privada. Quem tem que dizer se cabe ou não no condomínio, mesmo ele sendo antigo, são os condôminos. Se aquele condomínio não tem a predisposição, não tem capacidade técnica de receber aquele volume de recarga, caberá a um profissional indicar um relatório, né, competente. Fazer um laudo, alguma coisa. Um laudo que indica, olha, esse condomínio não tem condições. E aí, obviamente, que as pessoas não vão insistir em fazer essa instalação. Porque, de fato, se for algo mal feito, tem um risco à segurança. Né? Tem algumas explosões, por mais que tente se dar uma dimensão maior do que de fato existe. Quando você vai pesquisar, não são tantos casos que tem de explosão de bateria, que falam que a bateria do carro elétrico, ela de fato tem um poder muito alto de explosão e quando pega fogo é difícil apagá-lo. Né? Mas também a gente não pode ir por essa vertente, porque um carro a combustão também, se pegar fogo numa garagem, o prejuízo vai ser alto. Eu acho que vai dar a mesma coisa, o mesmo prejuízo. Mas eu vi também falando que em relação a eles exigiram uma distância de um carro para o outro, que eu não sei qual é a garagem que vai ter essa distância, eu não conheço. Olha que eu rodo condomínio, eu trabalho com condomínio, mas eu não sei qual é o condomínio que está preparado para ter essa distância que foi exigida pelo bombeiro, pelo menos de Sergipe. Não sei se foi geral essa exigência. Mas foi assim, uma coisa que eu falei, como é que vai ter que reconstruir os prédios? Como é que vai fazer? Vai ter que remodelar a garagem? Não sei. O que é que o senhor vê nessa forma dessa exigência específica? Depende da exigência, são exigências impraticáveis. São Paulo, salvo engano, em 2024, o próprio Corpo de Bombeiros regulamentou essa questão, não por meio de lei, porque não tem essa força, mas especificou, inclusive, a questão das vagas de distanciamento. E a gente sabe que aqui, a gente vê muito de perto isso no dia a dia,
as vagas são muito próximas. Se você for estipular um distanciamento mínimo entre os carros por essa questão do recarregamento, primeiro que o valor das obras, das construções vão aumentar muito, né? Porque isso aumenta necessariamente a área construída. E eu acredito que há alternativa de você implementar as recargas dentro daquelas dimensões, né? E não necessariamente você estipulando regras que de fato vão impossibilitar a instalação do recarregador. Na experiência do senhor, nos condomínios, nas assembleias, e fazendo mesmo aquele acompanhamento do síndico, sendo o braço direito do síndico, qual seria a maior inquietação, o maior desconforto do condômino, aquele que não tem o carro elétrico, a dor dele qual? Tipo assim, eu estou pagando por um bem que eu não vou usar. Qual seria assim, a linha de raciocínio dele quando ele diz que ele não quer? A inveja. Não, tô brincando. Na verdade, tem uma preocupação, primeiro, pelo custo que isso vem para o condomínio, de você, de fato, estar pagando a energia de outros, quando não há um sistema em que você consegue, já há tecnologia para isso, você consegue delimitar qual é o consumo daquele carro que está ali naquele local e até encaminhar para ele o valor do consumo da energia. Mas a gente está falando aqui de uma exceção. A maioria, inclusive do prédio que eu trabalho, tem lá os carregadores que estão colocados em vagas comuns, em que qualquer proprietário pode estacionar o seu veículo e fazer uso daquela recarga. Existem os questionamentos, né, de você estar usando a energia do prédio. Sim. Né? Existem questionamentos em relação à segurança, mas tudo isso pode ser eliminado se você trouxer um estudo, que é o estudo de carga, feito por um engenheiro elétrico, que ele vai demonstrar se ali pode ser instalado e se é possível, de que forma. Então, estando tudo explicado, tecnicamente aceito, não vejo por que esses demais moradores reclamarem do uso da energia, né, para recarregar desses carros. Eu estava estudando mais um pouquinho sobre isso. Não tenho um carro elétrico, tá, gente? Mas eu quero... Também não. Ainda? Ainda. Mas tem algumas novidades no mercado e que eu acho que acabaria um pouco com esse problema de ter um carregador no carro para todo mundo usar, e mesmo que seria o carregador por assinatura. Sim. Eu vi alguma coisa e que aí, no caso, só pagaria as pessoas que teriam o interesse no equipamento, né? Até que ponto isso é legal? Até que ponto isso... Porque vai ter que ter um espaço para colocar no condomínio. Sim. Tudo gera um problema, uma discussão, né? Que você tem que discutir e resolver, né, de forma amigável. Até que ponto isso aí também leva a questionamentos, assim? Já aconteceu? Já você conhece esse... Já, tem essa tecnologia está surgindo agora, ela é bem recente aqui nos condomínios em Alagoas, principalmente, Maceió, principalmente. Sim. Da assinatura, da disponibilização de recarregadores móveis, né, e até a implementação de vagas comuns destinadas somente a esses veículos de recarga. É muito interessante que tem essas alternativas, porque como a gente disse aqui no início da entrevista, do bate-papo, tem condomínio que não vai conseguir implementar. E tem condomínio que vai conseguir implementar, mas não para todos. Então, se todos não conseguem, de fato, ter acesso àquela tomada na sua própria garagem, nada melhor que ter ali um serviço de assinatura, ter um recarregamento móvel, que você consiga contemplar todos e cada um pagando o seu valor de uso daquela energia. Chegou uma pergunta bem interessante aqui, uma pergunta que veio. Como incluir a instalação de carregadores no regimento interno e na convenção condominial? Pronto, tá bem mais à frente aí, né? Então, tudo isso precisa passar por uma assembleia, né? A própria autorização para a colocação de tomadas, seja na área privativa, na garagem do próprio proprietário ou na área comum, isso precisa, porque, querendo ou não, tem um investimento, se for na área comum, né? Tem a preocupação técnica e de segurança, se for na área privativa, e você precisa ter a anuência dos moradores, inclusive daqueles que não usam o serviço, né? Aí você vai discutir a questão de quórum. Hoje não tem nada legalizado do ponto de vista de dizer, olha, você tem que seguir exatamente esse procedimento. O mínimo que você tem que fazer é levar o tema para a Assembleia, discutir com os moradores e, ao menos, a maioria aprovar, a maioria dos presentes, tá? Com todo o estudo de carga, com toda a ressalva
técnica. Chamando o profissional, fazendo aquele Com laudo, certeza. tudo muito certinho. Então, não é uma coisa tão rápida, né? Não é tão rápido. Exige um estudo. Exatamente. Não tem por que ter pressa. Eu já vi situações em que o síndico foi surpreendido já com a instalação por parte de um proprietário. Como assim? O proprietário, por conta própria, fez uma instalação na própria vaga, alegando que consultou um engenheiro, que fez todo o cuidado de segurança, mas ele pode até produzir um laudo favorável a ele, contratar uma pessoa, mas quem tem que autorizar é a Assembleia. Nem o próprio síndico pode fazer isso de forma individual. Mas essa energia que ele iria consumir seria do condomínio? Mesmo que seria do condomínio, mas mesmo que ele consiga fazer um puxadinho, que na verdade é um puxadinho que você faz, Sim. tem situações em que o cidadão, ele é primeiro andar, ele está ali na varanda, ele Eu vi puxa esse caso, um fiozinho e faz uma fio conexão. Não existe isso, né? Qualquer curto ali bota o prédio a perigo, né? Sem falar que é feito nas coxas, né? Como diz, Sim. da forma que dá. E para você incluir isso na convenção e no regimento, é melhor que se coloque no regimento, que é mais fácil de se alterar. A convenção, por ter um quórum mais elevado, ficaria até mais complicado você fazer inovações, modificações, porque a tecnologia hoje é uma, amanhã vai ser mudada, né? Daqui a um tempo vai ser melhor ainda. Então, dispõe um tópico no regimento sobre se há autorização na Assembleia, você passa a permitir a recarga elétrica e aí você vai regulamentar o assunto, né? De que forma tem que ser feito, os horários, se vai ser na área comum, se vai ser na vaga própria do morador. São várias circunstâncias que quanto mais detalhada estiver, melhor para todo mundo. Aqui em Maceió a gente já tem condomínio que já entrega com esses carregadores? Já tem condomínios, os mais modernos. Eu não sei exatamente se eles conseguem distribuir uma carga adequada para recarga desses veículos. Mas já tem construtoras que, inclusive, até na promoção dos condomínios, destaca isso, porque, querendo ou não, é um movimento que eu acredito que não tem volta. É um diferencial, né? Eu acho que todo mundo vai querer, quem tem um carro elétrico vai escolher, né, comprar um imóvel que já tenha isso, porque é tendência, na verdade, né? A gente tem os benefícios de ter o carro elétrico e não vai parar, não vai acabar, né? A gente pode até ter alguns problemas com, tá tendo um problema com o carro elétrico, mas vai melhorar. É tudo que se inicia, a gente tem aquela fase de teste, não deu certo, vamos melhorar, não tem jeito, mas é a tendência. Eu vou esperar primeiro melhorar, aí depois eu compro o meu, tá? Agora não compro não. Mas vamos falar sobre diferença entre instalação individual e coletiva. O que é mais viável judicialmente? Olha, se você for levar do ponto de vista da legalidade, né, o que vai ser predominante nesse momento é você seguir o que tem que ser seguido, que é o estudo de carga. Isso é o principal. Saber se o condomínio tem condições de receber aquelas recargas, né? Aquele número X de tomadas, se os moradores vão poder ser contemplados, né? E se vários quiserem, se o condomínio vai ter condições de suportar isso na sua estação, que é até um ponto importante de trazer aqui, da inviabilidade de você aumentar a estação de energia do condomínio, que geralmente é um valor exacerbado. Sim, e aumenta consideravelmente. E não faz muito sentido você investir nisso. Aí vem a questão de ser melhor, talvez, nesses condomínios, você estipular o coletivo. Seja através de uma vaga específica, se tiver vaga sobressalente no condomínio, vaga de visitante, o que seja, você fazer uma destinação específica para isso, ou recarregamento móvel. Né? Você tem um carrinho onde você puxa, como aqueles carrinhos de lavar carro, e aí você consegue fazer ali a recarga pontual. E assim, legalmente, infelizmente ainda não há uma lei específica sobre veículos, sobre recarga de veículos, né? Isso fica muito a critério desses estudos técnicos e também do que está previsto no regimento interno quanto às normas de uso dessas áreas. Um síndico, a gente está na época agora a gente está iniciando, né, um novo ciclo condominial. Que as ordinárias estão aí a todo vapor. E a gente que trabalha com prestação de serviço, a hora que a gente não sabe se a gente está na Berlinda ou não está, no paredão o não está. O passa por isso também. Eu estou nessa minha fase, torcendo para o síndico, tomara que o síndico fique, assim, bem nesse processo. Lembrando também que os novos que entram, a gente também tem a oportunidade de entrar em outros condomínios, né? Claro. Me perdi, mas vou voltar aqui agora, tá? Lembrei.
falei em perder contrato, a gente perde o rumo. Mas os síndicos que estão entrando agora no segmento condominial, que estão assumindo, né, esse desafio, eu digo que quem entra não sai, né, porque o mesmo amando, odiando, mas não quer largar o osso, porque a gente, quando entende que é um bem... Só tá quem gosta, né? Exatamente. Né, a gente valorizar o bem do outro, né, a gente crescer, trabalhar como trabalha direito, né? Sim. Qual a dica que o senhor daria para esse síndico que está entrando agora no segmento condominial e que está pegando essas inovações, essas tecnologias, né? Porque é tudo tecnologia. Tá. Tudo. A gente tem a portaria remota, né? A gente tem o carregador de carro elétrico, a gente tem também hoje que a gente lançou, inclusive, uma capa térmica líquida, invisível. Então, tudo é tecnologia, né? Essa eu não sabia. Pois é, próximo programa. Mas aí, como que seria? Qual a dica que o senhor, com toda a experiência no segmento condominial, daria para esse síndico que está iniciando esse desafio? O síndico hoje, ele é obrigado a conhecer tudo isso. Existem cursos de síndico, coisas que não existiam há poucos anos. Tem gente que cai de paraquedas, porque aquele condomínio... Principalmente o morador. Isso. Né? Vamos falar para aquele síndico morador que se viu naquela obrigação de assumir para poder tentar resolver, na boa vontade, né? Sim. Mas não sabe o que está pegando. Né? Então, aí tem essas novidades todas no mercado, assim, tipo, uma pessoa que é senhor, para falar, não, vamos aqui, pega no braço dele e vai. Eu não sendo da área, eu caindo de paraquedas, eu me interessaria por realizar um curso. Sim. Existem vários cursos online. Sim. Que vão lhe passar ali pelo menos o básico. O próprio Conde TV já é uma vitrine para ele. Tem um monte de vídeo lá legal. Os podcasts, as entrevistas ajudam demais. Sim. Eu assisto bastante, né? No YouTube, sim, vários canais. E trazem pontos de vista diversos. Nem sempre o meu entendimento é igual, mas faz a gente refletir. E aí os cursos ajudam demais, porque a responsabilidade vai continuar sendo a mesma. Você sendo desconhecedor do assunto ou um especialista, você vai ter responsabilidade civil, criminal, né, administrativa, sobre tudo que está ali do condomínio. Não adianta você alegar, eu não sabia que era para fazer isso, eu não sabia que era para fazer aquilo. Você vai ser responsabilidade. É o seu CPF ou o seu CNPJ, se você for profissional, que está diretamente vinculado. Então, se atualizar é fundamental. Ter um jurídico ao lado, eu também reputo como fundamental e importantíssimo. E a gente tem muitos condomínios que ainda não tem um jurídico. Não Eles tem um falam, jurídico, exatamente. Quando acontecer o problema, a gente contrata. A gente contrata por hora. Tipo assim, complicado. Quer contratar pontualmente e não vê as vantagens de um contrato fixo, por exemplo. Tudo bem, se você não tem viabilidade financeira para isso, mas geralmente quando você distribui o valor por condômino, é até barato. É muito pouco. Né? E eu ainda digo, use o jurídico. O retorno que vai ter, né? Exatamente. Um parecer, eu digo, olha, use o jurídico, porque é uma proteção para você. Uhum. Você vai ter apesar do parecer ser opinativo, mas você vai ter ali um respaldo. Sim. Siga se quiser, mas você vai ter um respaldo. Qualquer morador que reclamar, você vai dizer, o jurídico se posicionou dessa forma e eu vou seguir o jurídico. Sim. Né? Lembrando que o jurídico não é o jurídico do síndico, é o jurídico do da condomínio. Coletividade. Porque tem uns carentes aí também que pega o advogado para Cristo que acha que é dele, né? É só para entender que tá ali respondendo, tá ali dando um suporte pro condomínio. E o colega que vai nessa onda de se agarrar ao síndico, geralmente quando o síndico sai, ele sai junto. Exatamente, exatamente. Mas assim, aí seria um jurídico legal, o jurídico daria suporte a ele também nessa parte de contrato, como é que é? Porque ele é leigo, ele não sabe, ele está recebendo, claro que acredito que esse síndico vai ter uma administradora, sim, mas mesmo assim, passa algumas coisas, porque administradoras têm muitos condomínios, né? Então, às vezes, normal se passar em alguma coisa. Qual seria? Uma boa administradora, um jurídico legal, para que pudesse ajudar ele a auxiliar nesses contratos? A administradora é fundamental, você tem uma boa administradora que respeite as leis trabalhistas, né, as questões previdenciárias, e você ter o seu jurídico como um apoio para analisar os contratos, né, todo tipo de contrato, analisar o CNPJ da empresa, se ela está regularmente inscrita, se o CNPJ está ativo, dependendo da empresa, uma empresa de engenharia, se está vinculada ao CREA, por exemplo. A administradora teria alguma observação a levar em consideração quando contrata? Tem um vínculo. A gente estava falando de energia, tá? De carregador, mas a gente já tá. Vamos lá, é síndico. É porque está tudo entrelaçado. Vamos lá, é pro síndico. Existe uma questão do vínculo com o Conselho Regional de Administração. É obrigatório. Né? Que é obrigatório. E aí até tem o pessoal que está até, de certa forma, bem ativo na fiscalização. Né? É bom você, num parecer, sempre buscar essa informação
e também, e principalmente as cláusulas contratuais. Você vai analisar a questão de multa, de rescisão, né? Tudo aquilo que pode, de certa forma, trazer um problema para o condomínio. Cláusulas abusivas. Aí você orienta para que aquela cláusula seja alterada. Se vai ser alterada ou não, é outro problema. Então, o jurídico que faz essa parte de serviço seria o jurídico que faz essa parte, deixa muito bem claro, um parecer formal, escrito, e é uma proteção para mim mesmo, entendeu? Para todos nós, advogados, de ter lá, não, eu orientei dessa forma, né? O síndico não seguiu porque não quis, mas a minha orientação está lá registrada. A gente recebeu, na época da feira no passado, a gente recebeu uma empresa de terceirização de mão de obra de fora. E aí me chamou a atenção, que ele falou assim, Mariana, eu não consigo, meu valor não consegue se encaixar, o que a gente cobra lá, né? Com o daqui, com os valores daqui. Muito baixo. É muito abaixo, né? E a gente ele disse que foi dar uma olhada. Aí ele, não é possível, eu tenho que me encaixar, porque aqui é outra realidade, eu tenho que me encaixar na realidade que eu tô entrando aqui. Sim. E aí ele foi ver que tinha funcionários que não eram de carteira assinada, tipo assim, algumas pegadinhas, né? INSS, FGTS, né? Não pagavam, então eu falei, tá, e o jurídico? Porque a gente pensa que o jurídico tem uma empresa por trás, tem a administradora, né? Sim. Mas a administradora era a mesma que tinha o terceirizado. Então, se a administradora também terceiriza, ela talvez não cobre, ela não fiscalize tanto porque é a empresa dela, né? Um conflito de interesse. Assim, aí caberia só, no caso, a obrigação seria só do advogado fazer esse pente fino para o síndico. Tipo, é complicado, tipo, é um serviço que tem que ter bastante atenção, né? E a gente estava vendo sobre isso, falando, e a maioria, ele lá, a gente não pode, não tem, é raro as administradoras que fazem, também que ofertam um serviço de terceirizada, né? Porque aqui a gente tem isso que faz tudo, a administradora faz tudo. E até uma cultura aqui também muito grande, até conversando com algumas pessoas do sul, do sudeste, já não tinha tanto essa cultura de você terceirizar a mão de obra. Eles fazem muito a administração propriamente dita do condomínio. E aqui tem tudo, né? Todo tipo de serviço, a turma inclui até serviço jurídico como um brinde do contrato. Virou moda agora. Que não pode, é bom deixar claro, e como presidente da comissão da OAB, a gente sempre bateu nessa tecla. A própria ANACOM, a Associação Nacional dos Condominialistas, deixa muito bem claro que não é possível, né? Isso é uma afronta ao próprio estatuto da OAB, porque só quem pode ofertar serviço jurídico é o advogado ou o escritório de advocacia. Não uma empresa vai ofertar o seu jurídico, que é o seu próprio jurídico. Que fica meio sem noção, né? Como é que você é o seu advogado da sua empresa, como é que ele vai fiscalizar? Tipo assim, fica uma situação constrangedora para o próprio advogado, né? Exatamente. E assim, você está defendendo a sua empresa, mas se você, como um advogado da empresa, ofertado ao condomínio, você cria um problema para o condomínio vai demandar quem? A empresa. Esse advogado vai defender quem? A empresa de um ato que ele praticou. Então, é um conflito de interesse, é uma infração ética, Código de Ética da OAB deixa isso muito bem claro, né? É uma captação ilegítima de clientela, é uma concorrência desleal, porque certamente o advogado que é da empresa, que tem seus 100, 200 condomínios, ele vai estar muito à frente do meu escritório. Sim. Eu não vou ter a mesma abertura para oferecer, para participar de processos. Eu não estou dizendo que ele não pode ser contratado pelo condomínio. Ele pode participar de uma seleção, desde que não seja aquele que a própria empresa esteja participando, né? Certo. Qual é o papel das assembleias, doutor, na aprovação de projetos de infraestruturas para veículos... Voltamos para o veículo elétrico. A gente perdeu ali, mas a gente voltou. Para veículos elétricos. É fundamental, é primordial que a assembleia discuta, analise o laudo. Se você leva a ideia da instalação do serviço elétrico, a primeira coisa que tem que se aprovar é a contratação de um engenheiro. Tá. A partir da contratação desse engenheiro, ele vai produzir um laudo, esse laudo vai ser apresentado numa outra assembleia para dizer se está tudo legal, se está tudo tecnicamente compatível com aquele condomínio. E aí cabe à assembleia aprovar que vai ser possível sim instalar as tomadas, seja na vaga própria, seja na área comum, ou a questão da assinatura, né? Então, se a gente fosse fazer aqui agora, a gente fosse falar que tem um passo a passo para poder fazer seria o primeiro passo, é contratar um laudo? Primeiro, o condomínio contratar o laudo, não utilizar o laudo de um condomínio. Entendi. Então, tudo tem que ser através do síndico. Exatamente. Tá vendo aí, síndico? É com vocês. Quem vai contratar é o CNPJ. Entendi. Então,
Tá, então vamos entrar agora. E se eu não quero pagar esse laudo? E aí? Como é que faz? Quem? Eu sou Não, eu sou o O condômino. condômino que não tem um carro. Eu não quero pagar esse laudo. Esse laudo vai ser rateado por todo mundo. Vai ser para todo mundo. Aí vai para uma É uma assembleia. contratação como qualquer outra, Tá. entendeu? Por exemplo, o condomínio vai contratar um piscineiro, mas nem todo mundo usa piscina. Você vai dizer que não vai compartilhar desse gasto? Não. Então, a lógica é a mesma, né? Vai entrar ali. E querendo ou não, é um laudo que está sendo preparado para a segurança de todos. Entendi. Então ele não tem opção, ele vai para votação, ele pode até votar contra, mas o que Sim. a maioria decidir, está Exatamente. decidido. Seguindo os trâmites de convocação, de publicação, de aprovação, não tem o que reclamar. Tá. Então o primeiro passo seria fazer esse laudo para ver né, a situação do condomínio, se comporta, se não comporta, o local e tem também a parte das... eu acho que não seria mais o local, porque não teria como ser um para cada um, né? Não tem como. Eu acho que teria que ser a Praticamente voltagem impossível. para... E quando você consegue distribuir vários pontos, aquela energia que você tinha, aqueles quilowatts, Sim. salvo engano, que você tinha nesse limite, e a partir do momento que você liga vários carros, ele vai distribuir, e é bom ter essa tecnologia para você distribuir por igual. Se um carro deixa de carregar, ele vai aumentar um pouquinho os demais, né? Mas é praticamente impossível, eu ainda não vi um condomínio que tenha distribuição para todos os carros. Principalmente condomínios aqui que a gente tem de 200, 300 unidades, não vai conseguir. Certo. Aí seria o primeiro passo, o laudo, para fazer essa assembleia, né? Primeiro para decidir o laudo, quem vai pagar, quem não vai e vai fazer. O síndico tem que ser muito, muito forte, muito, né? Para conseguir levar essa turma a fazer isso. Aí seria o laudo, que também não é barato. Tudo que fala que é laudo é caro. E aí Engenharia é caro. construtiva, ambiental. Essa manutenção predial. A turma é valorizada. Vai ser outro assunto aqui. Vou começar a falar de manutenção predial Inspeção agora. predial. Inspeção predial não vai dar certo, né? Que também tem obrigatório agora, né? Que a gente não sabia. E aí tem Na verdade, desde 2012. Mas o porque é uma lei que nunca pegou aqui. Mas como está caindo prédio nos últimos anos, aí a turma passou a dar mais atenção. Exatamente, mas estão fiscalizando. Devagarzinho, mas estão fiscalizando. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo faz a fiscalização, emite multas, e são multas pesadas, porque são multas calculadas na área construída do condomínio. Então, dependendo do condomínio, a multa vai ser bem grande. Eu acho que são poucos condomínios que fazem a manutenção preventiva. Eu acho que a maioria já está fazendo já a corretiva, porque não... É porque não existe a cultura da inspeção predial, infelizmente, né? Mas está se criando a cultura a partir de agora. Você vê hoje nos bairros de Maceió, o que mais tem é plaquinha das empresas. Ai, Maria, Henrique Crespo, acho que ele não tem mais não tem mais como não. As placas todas, eu falei, o prédio é seu, meu amigo, porque não tem mais não, é placa tudo dele. Ainda bem que Deus abençoe, mas você vê que o pessoal tá fazendo, né? Agora tá fazendo ou porque quer fazer, porque foi obrigado a fazer. Não é barato. Não é barato, né? Você vê uma empresa do Henrique, muito bem consolidada aqui na nossa cidade, produz laudos gigantescos, mas extremamente complexos, completos, Sim. Né, que vão ali demonstrar as prioridades do serviço, e isso vai impactar diretamente no cofre do condomínio. A gente tem bastante empresas que trabalham aqui nesse segmento. A gente tem empresas boas, né? Tem bastante. E a gente sabe que não é barato, né? Só para você iniciar, para você ver se você precisa, o que você precisa, você já toma uma primeira pancada. Né? Aquele laudo é... Mas por quê? Porque faltou preventivo. Exatamente. Mas não foi cobrado, não foi avisado? Acho que foi avisado, deve ter sido, né? Não sei como é que foi aqui. Essa obrigatoriedade é aqui, só de Maceió? Essa lei municipal. 6.145 de 2012. Ela determina a obrigatoriedade não só da inspeção, como do plano de manutenção. Então, você faz a inspeção e tem que criar esse plano de manutenção. E dependendo da idade do condomínio, você tem que fazer isso a cada X anos. Tá, e um condomínio antigo que nunca fez? Vai ter que fazer. E está sujeito à canetada. Mas ele não vai ter dinheiro. A gente bem sabe esses condomínios. Como é que... Tem que arrumar dinheiro. A gente teve um condomínio recente, que ele tem 9 anos. Pô, ele gastou quase R$500 mil. Sim. Um condomínio novo. A gente pensa que não tem nem... Foi antes da lei, não depois da lei. Mas que não tem tanto tempo para falar assim, não, vai precisar de fazer muito, muito reparo. Não, mas as obras são nesse montante. R$500 mil, depende do condomínio, está barato. Mas já pensou um condomínio que não tem condições, o cara não vai conseguir fazer.
Você vai tentar priorizar com taxa extra, o que seja, aumentando a cota do condomínio, vai ter que dar um jeito. Síndico, se liga, nesse condomínio não vá, não assuma, não queira fazer. Exatamente. Nesse não vá. Se a Assembleia diz que não tem dinheiro ou não quer aprovar, a primeira coisa que eu faria como síndico era renunciar e tentar vender o meu apartamento. Porque eu não me responsabilizaria por essa questão. Essa falta de manutenção, porque é segurança. E também não ficaria numa situação de que o laudo, um eventual laudo que foi produzido apontando a criticidade e eu continuar morando ali com minha família, é um risco também. É complicado. Vamos falar sobre tendências futuras e necessidade de modernização dos condomínios diante do aumento de veículos. Isso aí a gente está falando de veículos, mas também a gente pode falar num todo, né? Porque hoje a gente tem um condomínio que é altamente tecnológico, a gente já começa da portaria, né? Que a gente tem que eu acho um saco, eu não sou tecnológica, não sou, e aí eu faço os atendimentos nas piscinas que eu tenho que ir lá fazer a parte química e acompanhar, eu tenho que ficar lá, é muito chato, tá? Mas eu sei que é seguro, né? É uma tendência e a gente precisa estar aberto, não vai mudar, é a mesma coisa do carregador de carro elétrico, a gente vai ter que. Eu falei que, o nosso patrocinador aqui é uma portaria remota. Estou falando que é um saco. Vou aproveitar que esse programa tem oferecimento da Live Portaria Remota e Ultracló. Aí eu falei, mas que é isso? Mas é porque eu sou difícil. Assim, esse aplicativo que a gente tem que baixar no celular e a gente tem que estar, de uma certa forma, inteirado, porque para você liberar uma entrada, você pode mandar um convite pelo celular, você entra no aplicativo, e aí eu não liberar, você vai reservar o salão de festas. Pelo também. Acabou, você não fala mais com ninguém. Né? E aí, cadê aquele. Não tem mais. E o idoso? Humano, não, o idoso. Né? E nessa situação. E nessa situação, como é que faz, né? Quando tem uma novidade dessa no condomínio, que oferta um serviço desse, que é de tecnologia, como é que faz e falando juridicamente, né? Tudo vai ser assembleia, claro que vai ser decidido. Mas como um jogo de cintura tentar convencer sem ter muito alarde, sem ter muita confusão. A gente estava vendo um vídeo hoje, hein, produção, de uma assembleia aqui, tá? Aqui em Alagoas, na parte alta, que os advogados saíram na mão. A galera estava animada. Foi uma notícia de hoje? Foi. O senhor está sabendo. Então, como é que o advogado, né, se posiciona numa situação dessa que sabe que vai ter, né, uma maioria vai ser contra, mas os idosos que têm dificuldade, como é que deve se posicionar tanto o síndico que está entrando quanto o advogado, que é o parceiro do síndico nesse momento? O advogado ele tem que se manter numa distância, mas também não ser omisso. Né? Uma distância para não dar a entender que ele está advogando para um ou para outro. Ele é advogado do universo condominial. Tá. Né? Tem que ser firme, né, nas explicações. E se vai ter confusão ou não, isso depende muito dos próprios condôminos. Né? Ontem eu tive uma reunião com o pessoal de condomínio e eu disse, pessoal, é necessário estabelecer algumas regras. Quem for o presidente da Assembleia, estipular tempo de fala, ordem de fala. Sim. Né? Filmar a Assembleia é muito legal, porque você, de certa forma, inibe que as pessoas agridam outras, não evita, mas dá uma inibida boa. Porque a partir do momento que você está sendo filmado, você sabe que aquela imagem pode ser utilizada contra você. Sim. Né? E outras questões, porque nem sempre tem bom senso, nem sempre tem uma razoabilidade por parte das pessoas nos debates. E aí o síndico também tem que colaborar, né? Tratar dos assuntos. Quanto mais objetivo e prático for a Assembleia, menor a chance de ter confusão. Aí cabe muito ali do manejo, né? Da experiência do síndico, dos conselheiros, do presidente da Assembleia, do advogado também, né, de se portar e se colocar numa situação de tentar apaziguar. O que a gente vê é muito, o pessoal tá com muita demanda, né? Geralmente trabalha o dia todo, e aí chega à noite vai assumir uma assembleia com 20, 30, quando tem isso, que às vezes o pessoal também não quer, só vai quando tem que ter uma votação, uma coisa polêmica, né? E às vezes o síndico não está tão preparado e está com cabeça também para isso, né? Então eu vejo que cai muito pro jurídico nesse momento, né? O que o advogado diz? Bem assim. Passa a palavra pro advogado. Bora, doutor! E aí vocês têm que ter uma sabedoria muito grande, né? Tem que estar antenado e, na verdade, muito fora do que está acontecendo para poder dar uma resposta assertiva, né? Porque às vezes o pessoal está esperando alguma coisinha
Só para dar. Pra inflamar. E a gente sabe que sempre tem a situação e a oposição. Sim. E muitas vezes a turma tende a achar que o jurídico está andando com o síndico. Eu digo, olha, não é o fato da minha opinião jurídica ser igual à do síndico que quer dizer que eu esteja com ele. Sim. Até porque no dia a dia, a gente, quando é consultado por síndico, várias e várias vezes a gente tem um posicionamento diferente. Doutor, pode isso? Eu disse, não pode. Você tem que fazer isso, isso e isso. E quando o síndico faz o contrário? Aí é um problema dele. Mas aí fala, você deixa documentado da sua... Exatamente. Eu faço questão de ter um parecer escrito. É uma proteção à minha pessoa. No mínimo, uma orientação pelo WhatsApp, que já é utilizado hoje como meio de prova, né? E é uma conversa que você está ali tratando diretamente com aquela pessoa, principalmente nos grupos onde participa a gestão. Certo. Não com o morador. Deus me livre de participar com o grupo de morador. Eu ia perguntar agora, então, o senhor é a favor do grupo de morador? Não. Eu tinha grupo de morador quando eu era morador de um condomínio, mas era só para marcar para ir para a piscina, para marcar um pagode na área Happy comum. hourzinho. Bem light. Agora, de gestão, eu só trato com síndico e conselheiros. Não dá para você tratar com moradores num grupo com 50, 100 pessoas. Esses grupos têm que ser informativos. O síndico manda as informações. Se algum condômino quiser criar um grupo com condôminos, fica à vontade, tem todo o direito. Agora, eu acho que é um desgaste para o síndico e é uma perda de tempo de você estar ali a todo momento tendo que responder, muitas vezes, agressões, acusações, Sim. que não levam a lugar nenhum. E ao invés desse condômino registrar ali no livro de ocorrência ou no próprio aplicativo, até a questão da tecnologia, né, de você facilitar o registro das ocorrências, as pessoas não fazem, porque só querem reclamar. Não E é mais solução. prático no WhatsApp, né? Porque inflama, aí o colega vai também, o vizinho já entra no... Ou já vai combinado, né? Vamos ali, vamos movimentar o grupo, né? Exatamente. Vamos movimentar o grupo. Mas vamos lá falar, só para a gente encerrar essa parte de veículos elétricos, né? Desses carregadores. Aqui em Maceió não teve nada ainda que foi definido das regras de alguma fiscalização, já está tendo alguma coisa ou não? Não, então não há um movimento nesse sentido, né? Deveria ter, porque é uma demanda. A gente vê diariamente hoje uma recente lei que trata sobre os animais nos condomínios, que é uma demanda que cresceu tanto que precisou de uma certa regulamentação, né? Você vê regulamentações hoje, leis de violência doméstica, Sim. né? Tanto nacional quanto municipal e estadual, não que não seja importante. Não, exatamente. Mas assim, você tem um movimento crescente num determinado assunto que já está tendo a sua regulamentação. O dos veículos, certamente, em algum momento vai ter. Mas o senhor não acha que está um pouco atrasado pelo número de veículos que nós temos hoje no mercado elétrico rodando né, as coisas acontecendo muito rápido, né? Sim. Ano passado a gente fez um rapidinho, um levantado da quantidade de carros, né? E subiu, tipo, 104%. Sim. Né? E aí, no caso, quem fiscaliza seria os bombeiros? Qual seria o órgão de fiscalização dessa lei, desse movimento aí do carro elétrico? O Corpo de Bombeiros é sempre um ente que faz de perto essa fiscalização, né? Você vê muito na questão do AVCB. Sim. O Corpo de Bombeiro é muito ativo, né, de cobrar as melhorias. Algumas vezes a gente não entende muito, né, o porquê precisa, mas é importante que tenha, sim. A gente sabe que salvam vidas. Sim. E como eu falei, em São Paulo, o próprio Corpo de Bombeiros regulamentou, né, tecer uma série de medidas para tentar, de certa forma, regulamentar essa questão da instalação das tomadas, da recarga elétrica. É preciso que tenha, já está atrasado realmente. Hoje o mercado de veículo elétrico é muito grande. Sim. E o das gambiarras nas garagens particulares, principalmente, das áreas privativas dos condomínios, também tem crescido. Essa questão do fiozinho puxado. A gente tem empresas, inclusive, que já estão trabalhando para burlar, né? Criando os materiais, assim, tem o material certo, mas aquele meia boca, né? Então, tipo assim, o negócio está acontecendo e está acontecendo numa velocidade muito rápida, né? A preocupação mesmo é com a segurança. Quando que vai começar? Vai ter que começar a ter os acidentes, né? Os incidentes, os acidentes para poder... O Brasil é muito isso, né? Sim. A gente espera acontecer para depois tentar regulamentar e compensar aquele passado que não estava coberto. Tem alguma reunião, teve alguma coisa, tem alguma coisa que está combinado de ter, tem alguma coisa marcada? Nada?
Não, o que a gente eventualmente faz nas comissões da OAB, por exemplo, nos eventos, é trazer temas como esses modernos, tecnológicos. Já fizemos debates sobre tecnologia de portaria eletrônica, né, de uso de aplicativos. E esse é um tema que a gente pode até colocar novamente em pauta sobre a necessidade de você discutir um pouco mais o assunto. Sim. Quanto mais se discutir, quanto mais difundir hoje com rede social, YouTube, Instagram, vai chegar a informação nos governantes que vão ter que agir de alguma forma. E aí é o momento de reunir Corpo de Bombeiros, né, engenheiros, o próprio CREA, é um agente importantíssimo nesse cenário. Inicia todo o processo com o engenheiro fazendo um laudo. Exatamente. Então todo mundo tá junto, né? A gente tem que resolver isso aí. Às vezes quando me perguntam como é que faz, eu disse, olha, não sei, contrato um engenheiro. Sim. Não é minha área. Então cada um no seu quadrado. Infelizmente, o papo é bom. Quando é bom, termina muito rápido, a gente nem percebe. Mas, doutor, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado por ter nos dado a oportunidade de bater esse papo reto com Lorena pela primeira vez aqui. Já aprendeu o caminho, a casa é sua, né? Que Deus abençoe esse 2025, agora com essa nova missão, né? Que você desenvolva bastante coisa para a gente do segmento condominial, que esteja à frente, né? E quando quiser, tiver alguma coisa de novidade, pode trazer para a gente. E venha quando quiser, não precisa avisar não, a gente pode fazer um bloco 2, tá? Coisa boa, estou à disposição, obrigado pelo convite. Da mesma forma, eu retribuo convocando para algum evento lá na OAB, para a gente tratar de uma maneira, porque eu sempre digo, a OAB tem um papel social também. Sim. Então, a gente levando esse tema, a gente vai estar ajudando não só os advogados a conhecerem um pouco mais sobre a matéria, os síndicos, como a própria população. Sim. E aí, cada vez mais, todos tendo conhecimento dos seus direitos e deveres também. Certo? Obrigado. Continua à disposição. Convidou, a gente vai, tá? Já sabe, convidou, a gente não perde nada, não. Bateu panela, a gente tá lá. Não tenha dúvida. Toda segunda-feira, um vídeo novo no canal Papo Reto com Lorena, às 11 horas da manhã. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.